Olá, turma, aqui quem fala com vocês é o Samuel Wagner. Acredito que alguns me conheçam aí através do Facebook, do Instagram, das redes sociais aí através da internet, ou quem sabe aqui de Fortaleza mesmo, no programa de rádio, ou de pregações em igrejas aqui em Fortaleza, ou quem sabe em outros estados onde você tenha me visto pregar. Bom, hoje eu não quero me utilizar de título nenhum, eu quero apenas convidar você para meditar um pouco comigo na palavra de Deus, porque a cada dia que passa eu me vejo cobrado pelo Senhor, pelo Espírito Santo, de estar pregando a palavra de uma forma cada vez que alcance cada vez mais pessoas. E como eu tenho essa rede social como o Facebook, o Instagram, o YouTube para postar a palavra de Deus, eu quero aproveitar tudo que eu tenho na mão para poder pregar a palavra do Senhor. E hoje eu queria estar lendo com vocês Mateus capítulo 24, que na minha opinião é um dos capítulos mais necessários que nós temos que buscar ler, que nós temos que buscar entender, temos que crer e temos que realmente ver, que é o que tem acontecido nos nossos dias. Essa palavra do Evangelho de Mateus capítulo 24 fala sobre um dia em que Jesus estava com os seus discípulos e a palavra de Deus fala que Jesus começou a falar sobre os dias que antecederiam a sua vinda, sobre aquilo que algumas pessoas chamam de fim do mundo, que é algo muito apocalíptico, mas que às vezes causa medo, pânico nas pessoas, mas essa não é a vontade de Deus, causar medo ou pânico, mas causar um despertamento, principalmente naqueles que temem a Ele, que creem na sua palavra, para que estejam atentos aos sinais que Ele deixou aos seus discípulos. E a Bíblia fala sobre vários sinais que Jesus deixou e que ele avisou que aconteceriam antes da sua vinda, nos dias, meses, anos que precederiam esse grande evento que já é aguardado aí há milhares de anos, há mais de 2014 anos, que foi quando, segundo o calendário, Jesus veio a essa terra, morreu por nós na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e subiu ao céu, e disse que da mesma forma que subiu, ele voltará mais uma vez para buscar aqueles que creem na sua palavra e esperam nele. Eu queria estar em poucas palavras lendo com vocês alguns sinais, só para você perceber quão próximo estamos da volta de Jesus. Olha o que é que fala aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 24. E tendo Jesus assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, Senhor, quando aconteceram essas coisas? E quais serão os sinais da tua vinda e do fim dos tempos? E o primeiro sinal que Jesus respondeu e deu a eles, dizendo foi: Cuidado, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. O primeiro sinal que Jesus deixou foi dos falsos profetas. Eu tenho certeza que esse é um sinal que já tem se cumprido há muito tempo. Várias pessoas que têm entrado aí por muitos lugares, em igrejas, em meios de comunicação, afirmando que são Cristo. Esses são tipos de falsos profetas, como o Henri Cristo, aquela figura altamente bizarra que veste uma roupa como uma roupa de Jesus na época, com uma coroa de espinhos de borracha, que em nada parece com a coroa de espinhos que o nosso Jesus carregou, e assume ser o Cristo. Ele é um dos falsos profetas, mas ainda existem muitos, como aqueles líderes religiosos que pregam heresias e pregam coisas antibíblicas. Eu não quero me deter nisso porque eu não quero gerar mais polêmica aqui, mas nós sabemos que existem muitos falsos profetas hoje em dia. Então esse sinal já está cumprido. E Jesus continuou dizendo: e haverão guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Guerras também não são novidade. Acabamos de completar o centenário da Primeira Guerra Mundial. Estamos aí quase à beira de rumores de uma terceira grande guerra mundial. Israel está em guerra contra a Palestina, essa guerra terrível e sem fim, que a cada dia causa mais vítimas, como crianças palestinas. Enfim, eu também não quero me deter nisso, quero apenas mostrar isso como mais um sinal cumprido da volta do Senhor Jesus. E Jesus falou que haveriam essas guerras, então mais um sinal cumprido. E Jesus continuou dizendo e falou: e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Eu não sei se você sabe, mas o continente africano é um dos continentes que mais sofre com a fome. E não somente o continente africano, mas o nosso sertão nordestino. Tem pessoas morrendo de fome, ou seja, mais esse sinal está cumprido. E Jesus falou que haveriam pestes. E talvez você fale: o que é que são pestes? Pestes, no vocabulário bíblico, são como epidemias, doenças. E muitas epidemias como a AIDS já surgiram, como o câncer. Eu tenho certeza que você já conhece alguém que foi vítima do câncer.
ou quem sabe está enfrentando essa terrível peste. E outra peste que acaba de despertar em fevereiro desse ano, ali na África mais uma vez, é um dos vírus mais devastadores que o mundo já viu, que é o vírus do Ebola, e que estão tentando controlar devido aí o perigo de uma grande contaminação. Enfim, eu não quero causar de maneira nenhum pânico com esse vídeo, eu quero apenas mostrar mais um sinal cumprido da volta do Senhor Jesus, ou seja, fome, peste e terremoto também não é mais novidade. Terremotos já aconteceram vários, vitimando a milhares e a milhões de pessoas. Como ontem aconteceu um terrível terremoto na China, que já aí matou centenas de pessoas, ainda estão contando os corpos. Mais um sinal cumprido da volta do Senhor Jesus. E eu passaria a noite falando sobre os sinais, mas resumindo aqui essa palavra de Mateus 24, também fala que naquele tempo muitos se escandalizarão, muitos serão entregues. E antes de falar dos escândalos, a Bíblia fala que muitos cristãos seriam perseguidos e mortos por amor do Evangelho. E se você seguir um ministério chamado Portas Abertas, que é um ministério que apoia a igreja perseguida, você vai chorar, você vai se envergonhar do Evangelho que nós temos vivido aqui no Brasil, porque existem sim verdadeiros cristãos morrendo, entregando a sua vida por amor da palavra de Deus. Na China comunista, no Oriente Médio, como ali, cristãos na região de Mossul, nós fizemos uma campanha, muita gente participou, orando pelos cristãos que estão sendo mortos, crucificados, casas queimadas a fogo. Isso não é um filme, isso é realidade. Tem cristãos sendo mortos por amor da palavra de Deus, e eu e você precisamos entender que isso não é algo comum e natural e normal. Esses são sinais da volta do Senhor Jesus Cristo, e nós precisamos estar atentos e prontos para esse grande dia, que é o dia do arrebatamento da igreja do Senhor. A Bíblia fala que haveriam essas perseguições, e a tendência é que elas irão aumentar. E é por isso que eu estou aproveitando esse vídeo hoje, porque nós ainda temos a liberdade de postar um vídeo como esse, pregando a palavra de Deus, mas eu sei que logo logo, infelizmente, nem isso nós poderemos, devido ao aumento da perseguição à palavra de Deus. E é por isso que eu estou aproveitando hoje, e você também faz bem em estar assistindo hoje e poder se alimentar de tudo que você puder da palavra de Deus enquanto você pode, se encher do Espírito, ler a palavra. E a Bíblia fala que também haverão muitos escândalos, e escândalo também não é novidade. Só o que acontece hoje em dia são escândalos em todas as religiões e igrejas. Assim como tem pastores que são acusados de roubo nas igrejas, existem padres que são acusados de pedofilia. Enfim, eu não estou aqui para santificar um e para condenar o outro. Não existe ninguém perfeito. Em religião nenhuma existe. Só existe um perfeito e o nome dele é Jesus Cristo. Por isso não se escandalize com ninguém. Não olhe para as pessoas e tenha como ídolos pregadores, cantores, pastores. Todos nós somos falíveis, e o que nós podemos fazer é aprender da palavra de Deus com essas pessoas, nos inspirar, mas não idolatrar, entender que são seres humanos e que podem nos escandalizar. E infelizmente, a cada dia que passa, os escândalos têm se aumentado, como sinal também da volta do Senhor Jesus. E um dos piores sinais, que é com o qual Jesus fechou, os dois últimos sinais com o qual Jesus fechou aqui esse discurso apocalíptico de Mateus 24, foi quando ele disse que por se multiplicar a iniquidade, o pecado, o amor de muitos esfriará. E eu tenho certeza que você conhece pelo menos 10 pessoas que se afastaram do Senhor, que estavam buscando a Deus, estavam na igreja e infelizmente se afastaram do Pai. O amor esfriou. E hoje em dia tem pessoas que nem se afastam da igreja, mas estão mortas dentro da igreja. E você não pode deixar o teu amor esfriar. Você não pode deixar a tua vida espiritual cair num comodismo, em um ritual mecânico, em que você não busca a Deus, em que você não ama a Deus, mas você vai à igreja por ir. Isso é amor esfriado. Não deixa o teu amor esfriar, porque o amor de muitos vai esfriar. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Então se encha do Espírito Santo e busque a Deus cada dia mais. E o último sinal que Jesus deixou, tendo em vista que todos esses que eu acabei de falar já foram cumpridos, todos que eu acabei de ler e citar, todos já se cumpriram. O último sinal que algumas pessoas acham que não se cumpriu ainda é quando Jesus falou aqui no versículo 14: e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo e então virá o fim. Esse sinal é um sinal que de fato ainda está em trânsito, porque nós não temos a dimensão se o evangelho já foi pregado no mundo inteiro. O que nós sabemos é que a internet hoje tem acelerado e levado para longe o evangelho. Onde tem uma internet
internet, onde tem um computador funcionando, tem a palavra de Deus sendo levada, e aonde a internet não vai, como eu falei agora há pouco, há missionários morrendo e perdendo a vida por amor do evangelho. Então, queridos, o que eu tenho a falar para você é que os sinais que Jesus deixou em Mateus 24 estão cumpridos. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Não vamos nos deter com bobagens, com coisas dessa terra. O que o inimigo quer fazer é manter os teus olhos fixos aqui na terra. Quando você prega sobre a volta de Jesus, eu prego para muitos jovens, vejo que tem jovem que fica triste, que fala, não, Samuel, eu não quero que Jesus volte agora não, que eu ainda quero casar, eu ainda quero ter filhos. Ei, querido, se der tempo, se Jesus passar ainda 1 ano, 2, 3, 5 para voltar, amém, que você realize o seu sonho de casar, de ter filhos, mas eu te digo diante de Deus que não há alegria maior do que ter o nome escrito no livro da vida, do que ser levado pelo Senhor no arrebatamento, do que chegar ao céu e contemplar o Senhor como Ele é. Eu oro para que o Senhor renove esse desejo no nosso coração, que as pessoas não busquem a Deus por interesse, apenas por crescimento pessoal, que é que Deus tem para me dar. Não, que nós busquemos a Deus por amor, por temor, que realmente o Senhor encontre em nós os verdadeiros adoradores, que Ele falou que procura em João capítulo 4, versículo 23. A minha oração e o meu propósito com esse vídeo é te alertar, te despertar para a grande verdade de que Jesus está voltando. Busque mais saber sobre isso, porque hoje em dia as igrejas pregam tudo, menos a cruz e a volta de Jesus. Infelizmente, eu tenho andado por todo o Brasil e em outros países eu tenho visto que essa pregação tem sido muito negligenciada, porque essa pregação não dá ibope, essa pregação às vezes tira a pessoa do comodismo, da zona do conforto, não massageia o ego, mas essa palavra tem que ser pregada, tem que ser dita. Eu tenho feito a minha parte, tenho buscado, mesmo sendo criticado por uns, perseguido por outros, eu não me importo. O que eu me importo é de pregar a verdade e tentar com isso ajudar a muitos a se prepararem para a volta do Senhor. Jesus está voltando, Ele está às portas. E o meu desejo é continuar trazendo outros vídeos como esse, mesmo que sejam amadores como esse. Eu não tive tempo e nenhuma equipe para estar filmando um vídeo bonito. Quem sabe logo eu faço um vídeo mais organizado. Mas o meu clamor e o clamor do Espírito Santo essa noite é: busque ao Senhor enquanto se pode achar. Perdoe quem você tiver de perdoar. Peça perdão também para quem você tiver magoado. Busca a Deus. Volta ao primeiro amor. Lembra onde você caiu. Pede perdão e se volta para o Senhor. Se desapega das coisas dessa terra e se apegue ao que é eterno, ao que vai durar para sempre. Se apegue a Jesus, porque todo mundo caminha, todas as peças do quebra-cabeça se encaixam para a volta do Senhor Jesus. O arrebatamento vai acontecer, milhões de pessoas vão ser tiradas dessa terra, e as que ficarem aqui estarão diante de um cenário terrível, chamado como tribulação e grande tribulação, que não dá para pregar sobre isso em um vídeo de poucos minutos. Mas que você, que crê na palavra de Deus e assiste televisão e tem visto nos jornais e nas televisões todos esses sinais que eu acabei de ler com você, que você se desperte e que você se volte para o Senhor. Jesus está voltando. E a minha oração não é: Jesus demora mais, Senhor, demora mais um tempo, eu quero ganhar mais almas. Eu quero ganhar mais almas, mas eu oro para que Ele volte logo, porque a cada dia o pecado tem se acrescentado, os escândalos, e muitas igrejas têm se dissolvido. Então a minha oração é: Jesus, volta logo, Senhor, dá-te pressa em voltar, para que tu encontre alguns, porque o próprio Jesus disse: quando o Filho do Homem voltar, encontrará Ele fé na terra? E essa é uma pergunta que eu tenho me feito. Que o Senhor nos prepare e que o Senhor nos atraia a Ele, o Espírito Santo, e que a nossa vida seja bênção e que nós preguemos o Evangelho, preguemos a palavra e que nós não venhamos ir para a igreja só por interesse, mas por amar a Deus, por servi-lo e por acreditar na sua palavra. Que Deus te abençoe. Passe esse vídeo para o máximo de pessoas e amigos que você puder. Me perdoem por qualquer coisa, por qualquer erro, por qualquer bobagem aqui, que às vezes nesse vídeo, infelizmente, eu deixei passar. Mas a minha oração é que esse vídeo alegre a sua vida, alegre a sua alma. Você que espera no Senhor, Ele está voltando. E nós somos a geração do arrebatamento. Mãos à obra, vamos arregaçar as mangas e pregar a palavra para o máximo de pessoas que pudermos, enquanto a gente pode. Que Deus vos abençoe e Maranata, Senhor. Ora vem, Senhor Jesus.